Oi, gente bonita da TV 247, gente bonita do canal Paz e Bem, em amizade, né? É uma comunidade entranhada na outra, né? Porque afinal o canal Paz e Bem nasceu à sombra frondosa e generosa da TV 247. Então é um recorte da grande comunidade da TV 247 e a gente está sempre juntos, irmanados. Este é o Retalhos da Nossa História de número 11. Retalhos da Nossa História de número 11. Estamos avançando no curso que foi um pedido, uma demanda, uma exigência do presidente Lula para a gente, depois do curso de Belo Monte e Canudos, né, a história de Antônio Conselheiro e sua gente, o presidente Lula pediu para a gente mergulhasse e continuasse contando a história do povo brasileiro. É este curso, Retalhos da Nossa História. Ele tem um encontro semanal e vão até 2020. Tem muita história para contar, né? Tem muitos retalhos para essa enorme, maravilhosa colcha que é a história bonita, cheia de luta, sofrimento, mas também de alegrias do povo brasileiro. Este programa, toda segunda-feira, é transmitido inicialmente ao vivo pelo canal Paz e Bem e depois retransmitido no dia seguinte, nas terças-feiras, pela TV 247. Hoje estamos gravando, hoje está diferente. Hoje está diferente, esse Retalhos número 11 está sendo pré-gravado, então não tem transmissão ao vivo, porque o professor Pedro Lima Vasconcelos estará no horário da transmissão ao vivo em São Paulo. Pois é, em São Paulo. Por quê? Porque a Flip, sabe a Flip? A Feira Literária de Paraty, famosa, internacionalmente famosa, ela começa lá em Paraty, dia 10 de julho. Mas, na verdade, ela começa para valer em São Paulo, agora na segunda-feira, no dia 4. E quem abre a Feira Literária de Paraty? Pedro Lima Vasconcelos. Ele vai fazer, na verdade, ele faz a conferência, né, junto com mais outro professor, de abertura da Flip 2019, nesta segunda-feira em São Paulo. A Flip de 2019 acontece ao redor de Euclides da Cunha e os Sertões. Então, você vai estar lá, né, Pedro? Que legal. Olá, Mauro. Saudações a você e a toda a comunidade reunida em torno do Paz e Bem, do 247. Sim, uma grande satisfação iniciar junto com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, Edwin Riesink, um antropólogo muito dedicado ao estudo das comunidades, tradições indígenas do Nordeste, particularmente aqueles grupos que se envolveram na saga do Belo Monte de Antônio Conselheiro. Então, será uma satisfação muito grande abrir esse percurso acadêmico, literário, cultural em torno de Euclides da Cunha, discutindo justamente o tema religiosidades sertanejas. E depois uma programação muito intensa, com gente muito qualificada, ao longo do mês de junho. Tudo isso como aquecimento para a feira propriamente dita, que, como você disse, acontece em Paraty, em meados do mês que vem, do mês de julho. Portanto, é realmente uma satisfação muito grande poder discutir Euclides, o Belo Monte, a questão da religião, nessa conjuntura. Daí a pré-gravação desse programa número 11 dos nossos retalhos. Perdão, gente. O microfone estava desligado. Esse encontro que o Pedro abre, né, nessa segunda-feira, ou para se você está assistindo pela TV 247, depois já abriu na terça-feira, são 8 encontros que acontecem no SESC, no centro de São Paulo. Precisa se inscrever com antecedência e comprar ingresso. E os ingressos para essa conferência do Pedro e do professor Eduardo já estavam esgotados, já com, acho que 2 semanas de antecedência. Pois bem, então, Canudos, né? Canudos Canudos atravessa o Brasil, é muito impressionante, né? O Pedro sempre cita. Qual é a fala que você cita sobre Canudos? Quem não entendeu Canudos, o que é? Quem não compreende Canudos não entende o Brasil. Ariano Suassuna. Pois é, o grande Ariano Suassuna. Então, Canudos, muito interessante isso. É claro que não é por causa do nosso curso, mas acho que o nosso curso
aqui no canal Paz e Bem, na TV 247, todo o sucesso que ele teve, a tua presença, presidente Lula, a projeção que o curso teve na entrevista do presidente Lula, tudo isso contribui para essa centralidade, cada vez que Canudos volta a ocupar, né? Canudos ficou um pouco à margem durante bastante tempo, está voltando a ocupar uma centralidade para pensar a história do nosso país. E se Canudos é central na história do nosso país, Minas Gerais também é muito central na formação do Brasil. Hoje a gente volta para Minas Gerais. Vamos nos voltar para Minas Gerais. Já foi tema do Retalhos da nossa história anterior, né, com o herege Enequim, e hoje nós vamos falar de rebeliões nas Minas do Ouro. Mas, Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. Que história é essa de rebeliões nas Minas do Ouro? Só não teve a Inconfidência? Eu aprendi na escola que teve a Inconfidência Mineira só. Rebeliões no plural? Que história é essa? Sim, Mauro. Rebeliões. Não só rebeliões no plural, mas nós teríamos que falar também de rebeliões em vários formatos, com várias expressões, com vários propósitos, não necessariamente antagônicos, mas com direções, com perspectivas, com motivações distintas. Então, cabe, por todas as razões, falar de rebeliões no plural. Em geral, os livros de história já apontam isso quando mencionam uma tal rebelião que teria acontecido em 1720, portanto, 70 anos antes daquele momento mais importante da Inconfidência Mineira, né, que leva ali à prisão dos principais sublevados e, em 1792, né, ao enforcamento do mais famoso deles, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas os livros costumam mencionar, assim, meio de passagem, meio apenas por alusão, uma tal revolta de Filipe dos Santos, ou comandada por Filipe dos Santos, entre os anos 1717 e 1720. E aí, se a gente não presta atenção, a gente tem a sensação assim, de que foram dois picos, né? Dois momentos em que a ordem civil quebrada, né? Mas aí a repressão atuou de maneira eficaz e a ordem foi restabelecida. Assim, os nossos livros, pelo menos os meus, aqueles que eu tive na escola, aqueles que me foram apresentados na escola, né, colocavam a questão. Na verdade, a gente tem um cenário muito mais complicado, muito mais turbulento, muito mais dinâmico, né? A monotonia da ordem, vamos dizer assim, ela não foi quebrada duas vezes, apenas. A gente tem que se perguntar se existiu essa monotonia. A coisa é mais complexa, ela é mais dinâmica, ela é mais colorida, né, do que os esquemas que se costumam fazer dela, e principalmente quando a gente pensa não na história apenas dos indivíduos heróicos, mas quando a gente pensa na história dos grupos, das massas, das pessoas, aí é que a gente vai se dar conta de que efetivamente não havia monotonia nenhuma. Eu costumo pensar o problema de Minas Gerais, né, recuando aí 200, 300 anos, sempre me vem à lembrança aquelas fotos e até filmes, né, que foram feitos quando da descoberta das minas lá em Serra Pelada, no norte do Brasil. Né? Você, com certeza, e quem nos acompanha aqui, certamente vai se lembrar daquele imenso formigueiro humano, né, que era a exploração daqueles espaços que iam sendo cavados e cavados e cavados, e as pessoas se acotovelando umas sobre as outras. Um efetivo formigueiro, né? Porque por conta do apelo, da atração, né, representada pelo ouro. Então, as Minas Gerais, aquela região
que vai denominar a capitania, depois o Estado, né, a província e o Estado, aquela região viveu essa efervescência. Portanto, uma efervescência muito ágil, muito dinâmica e muito turbulenta. E as rebeliões não foram, efetivamente, não foram só duas, foram muitas, e de muitas horas. A gente pode dizer que o século XVIII, nas Minas Gerais, foram um século de grande turbulência, então. Século XVIII inteiro. Já começando, na verdade, no fim do século XVII. Quando a descoberta das minas, dos diversos metais e minérios, né, que não foi só o ouro, né? Quando essas descobertas elas viram notícia, então você tem um afluxo imenso de pessoas, né, se deslocando para lá. O próprio Enequim, do qual nós tratamos na semana passada, a notícia chegou em Portugal, ele veio mais que depressa. E ele não foi o único, obviamente. Você vai ter, nós falamos também disso, a chamada Guerra dos Emboabas, né, que vai acontecer em torno de quê? Em torno do controle dessas minas. Quem é que manda nessas minas? São os paulistas bandeirantes? Ou são os portugueses representantes da metrópole? A Guerra dos Emboabas é ali dos anos 1707, 1708, 710. E elas acontecendo onde? No solo mineiro. A rebelião do Filipe dos Santos, da qual a gente já fez referência, era de um pouco tempo depois. E vão acontecendo outras. Porque a cada hora que a coroa portuguesa estabelece uma nova determinação, uma nova obrigação, uma nova exigência quanto ao encaminhamento da riqueza que é extraída, né? Isso tem que ir para Lisboa. Cada hora que algum mecanismo de controle é imposto de maneira mais contundente, de maneira mais incisiva, você tem a reação das pessoas. Então, isso percorre o século XVIII como um todo. Além disso, há que se pensar um outro detalhe, Mauro. A extração das minas, a extração do ouro, ela tem um auge na primeira metade do século XVIII. A segunda metade é a época já da decadência. Uma decadência progressiva, uma decadência paulatina. Mas os mecanismos de repressão e de controle por parte, seja dos governantes locais, dos mandantes locais, seja da coroa portuguesa, só fazem crescer. Então, a gente tem um movimento contraditório. O ouro diminui e as tentativas de controle e de garantir a posse da riqueza aumentam. Então, a gente tem uma segunda metade do século XVIII em que o ouro falta, mas a repressão aumenta. O ouro diminui e as taxas da coroa aumentam. Exatamente. E a coroa não está querendo saber se não existe mais ouro. A coroa está entendendo que se o ouro não chega, é porque ele está sendo desviado. É porque ele está sendo encaminhado para outras direções. Então, a repressão vai falar mais alto. O movimento da Inconfidência Mineira, nesse sentido, ele ele representa um desfecho dessa escalada, em que o ouro escasseia e a repressão aumenta. Mas é preciso entender essa dinâmica em termos processuais. É importante que nós entendamos não só o retrato, né? A gente precisa ver o que o circunda, o que o precede, o que o prepara, o que o viabiliza. Né? E se a gente procura aquilo que não está no retrato, como é o propósito aqui da nossa jornada, né, dos retalhos, aí é que você precisa pensar as coisas mesmo, né, em termos dinâmicos.
Para quem conhece Ouro Preto, isso é relativamente fácil de ver. Se você olha, em termos da arquitetura, daquilo que nós podemos constatar, viajando lá como turista, mas procurando conhecer um pouco mais a fundo, né, o que terá sido aquela dinâmica. Se você vai atrás das construções mais antigas de Ouro Preto, você vai encontrar uma arquitetura e uma produção artística de menor qualidade, digamos assim, mas de maior riqueza. Quando você tem a segunda metade do século XVIII, obviamente estou falando em termos bem esquemáticos, na segunda metade do século XVIII, cresce a qualidade artística daquilo que é produzido nessas cidades. E aí avulta, obviamente, a figura genial do Aleijadinho. Mas a riqueza é menor. Então, em Ouro Preto, você tem uma igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Pilar, da qual se fala que ali dentro há mais de 400 quilos de ouro, revestindo imagens, revestindo altares, revestindo, enfim, vários espaços, várias paredes, né, daquela construção. Mas a Igreja do Pilar, ela é da primeira metade do século XVIII. Quando você vai ver a Igreja de São Francisco de Assis, cujo plano basicamente é obra de Aleijadinho, que também atuou lá dentro como escultor, né? Enfim, a genialidade do Aleijadinho projetada nessa igreja, São Francisco de Assis, você vê muito menos ouro lá. O ouro escasseando, mas o volume da produção artística que ganha o seu auge, né, justamente com essa figura fantástica, né, que é o Aleijadinho. Então, tudo isso é um processo, de maneira que a Inconfidência Mineira não é um movimento que está isolado e representou uma quebra momentânea de uma ordem colonial estabelecida, nem mesmo a rebelião de Filipe dos Santos representou um pico, uma quebra, uma ruptura de algo que estava garantido, que estava estabelecido e aceito por todos os sujeitos envolvidos no processo. Longe disso. Muito, muito legal. É muito curioso isso, né? Porque é nesses momentos de enorme turbulência, de grande repressão, a gente viu isso no período da ditadura aqui no Brasil, que para você se haver com essa situação, a criatividade se exacerba, né? Então você vai ter durante a resistência à ditadura um movimento de grande produção cultural no país, né? Você vai ter aí nessa época da repressão portuguesa lá em Minas Gerais, é claro que a riqueza ali favorece isso, né? Mas você vai ter também um momento de grande produção cultural aqui no Brasil, né? Mas é isso, mas eu quero insistir no detalhe, né? A qualidade da produção artística do chamado Barroco Mineiro aumenta justamente no momento em que a riqueza começa a escassear, ou que vai escasseando. O Aleijadinho, que para mim é uma figura emblemática desse mundo, né? Ele é filho das minas já em processo de decadência, no que diz respeito à produção, né, que faz a riqueza material. O pai dele, que também foi uma figura importante, né, ele representa, ou ele atua no momento do Fausto, no momento em que a riqueza estava abundante. Aliás, há um detalhe que vale a pena também ser mencionado. Eu citei aqui a Igreja Nossa Senhora do Pilar, lá de Ouro Preto, essa com mais de 400 quilos de ouro lá no seu interior. Essa igreja ela foi, em 1733, portanto, na fase
na fase áurea, né, literalmente falando, da produção mineral, produção dos metais preciosos, ela foi a receptora de uma procissão que levou o Santíssimo Sacramento, né, a hóstia consagrada, de uma capela menor para esta igreja absolutamente suntuosa. E essa procissão, Mauro, ela foi objeto de uma preparação de muitíssimos dias, porque se tratava de celebrar não só o Jesus sacramentado, se estava celebrando o Fausto, a riqueza, a abundância proporcionados pelo ouro que estava jorrando de todos os lados, saindo por todos os buracos daquela vila. Eu estou falando dos buracos porque quem conhece Ouro Preto sabe, né? O ouro era buscado no interior dos barrancos, das colinas, das montanhas. Precisava se escavar a terra, né, para ir em busca do ouro. Então, essa procissão, ela foi alguma coisa tão grandiosa, foi alguma coisa tão espetacular, que mereceu ser reproduzida numa crônica. Inclusive, é disponível para quem tiver interesse, aí buscando na internet. Trata-se de uma obra com um título muito grande, mas ela é conhecida como o Triunfo Eucarístico. Então, a descrição desta procissão que leva, né, a hóstia consagrada em uma capela para a Igreja Nossa Senhora do Pilar, e a descrição que o autor faz de como foi essa procissão, de como a cidade se mobilizou, de como as casas estavam enfeitadas, de como, enfim, todo esse ritual aconteceu, e as danças que foram feitas, e as músicas entoadas, enfim, uma parafernália, né, cerimoniosa tão grande, né, que impressionou. Alguns vão dizer que foi a festa barroca mais suntuosa já acontecida no Brasil, enfim, aí vem todos os elogios e exageros. Agora, é interessante comparar este evento, e a data é importante, 1733, com um outro evento, que também mereceu um registro pormenorizado por escrito, e esse evento é de 1748, portanto, 15 anos depois. Também aí o título da obra escrita é bastante comprido, mas a obra é conhecida com uma parte do título, Áureo Trono Episcopal. Essa obra descreve a tomada de posse da recém-criada Diocese de Mariana pela Igreja Católica em 1745, coincidentemente, junto com a criação da Diocese de São Paulo. Então, Mariana é criada como sede da Diocese das Minas Gerais, evidenciando que como as Minas Gerais haviam alcançado um destaque, uma importância a ponto de se criar uma diocese no interior do Brasil. Pois muito bem, o Áureo Trono Episcopal descreve a tomada de posse do primeiro bispo de Mariana, que era o bispo do Maranhão. E, inclusive, se conta que ele fez uma jornada lá de São Luís até Mariana, que foi uma jornada épica, porque ele decidiu ir pelo interior do Brasil, fazer a viagem pelo interior do Brasil. E foi uma viagem cheia de percalços, cheia de problemas, porque, obviamente, não havia, né, as rotas que permitissem uma ligação direta entre territórios tão distantes, e estávamos naquele contexto do qual também nós já tratamos aqui, de ocupação do interior, né, de invasão do interior, de extermínio das tribos indígenas que viviam no interior, nós já falamos disso. Então, o bispo demora quase 2 anos para conseguir chegar
do Maranhão até Mariana. Mas um detalhe nesse texto, o Áureo Trono Episcopal, chama a atenção. Em algum momento, há a recomendação de que, para estes festejos, não se exagerasse nos enfeites, nas cerimônias, nos jantares, não se exagerasse na ostentação da riqueza, porque ela está escasseando. E isso é 1748. O futuro Tiradentes está acabando de nascer. Então, já no fim da primeira metade do século XVIII, antes de 1750 ainda, já se tem a sensação de que a coisa começa a declinar. Ou seja, foi uma exploração ultra predatória que liquidou, com pelo menos aquela riqueza abundante e aparente das minas em menos de 50 anos. Né? Exatamente. E você toca nesse ponto quando você fala menos de 50 anos. Esse é um elemento chave também, Mauro, para a gente entender um pouco do que é o que teima em reaparecer em termos da nossa formação sociocultural. É a ideia de predar o máximo que você puder no menor tempo de duração possível. É a riqueza rápida, é a riqueza imediata. Mas e o dia de amanhã? Não, o que importa é agora, é o aqui e agora. Isso vai acontecer, o outro momento emblemático em que isso vai acontecer é o que vem logo depois, como consequência, em boa parte, desse declínio das minas. A ocupação do Vale do Paraíba, principalmente no atual estado do Rio de Janeiro, para a plantação do café. Muita gente que fez riqueza em Minas e que vai perder a riqueza na medida em que esse declínio vai acontecendo, vai ocupar o Vale do Paraíba para fazer a plantação do café. E o processo vai ser mais ou menos na mesma lógica. Serão 60 anos, já no século XIX, de produção vertiginosa do açúcar, do café, perdão, no Vale do Paraíba, a região lá onde eu nasci. A Barra do Piraí, Vassouras, Valença, aquela região ali do hoje, do sul fluminense, né? Ela fez a riqueza do Brasil durante praticamente todo o Império, o período imperial. Quando você chega ali por volta de 1880, 1890, as terras estão absolutamente esgotadas. Absolutamente esgotadas. Se você pega, você entra no leste do estado de São Paulo, e você pega ali algumas cidades, por exemplo, a cidade de Bananal. Ela é uma cidade hoje quase fantasma. Você pega alguns lugarejos no interior do estado do Rio de Janeiro que viveram dias de glória, de abundância da produção do café, hoje estão vilarejos esquecidos, visitados por razões de ordem turística, mas não tem nada, não sobra praticamente nada da pujança que, do ponto de vista econômico, essas localidades tiveram, essas vilas tiveram, essas cidades tiveram, né, durante esse tempo. A cidade de Vassouras, em particular, ali no sul fluminense, ela expressa isso de maneira clara. Ela era responsável, Mauro, por praticamente 50% do que o Brasil exportava. Ela sozinha. Mas, junto com esse auge, logo vem o esgotamento. Né? Isso é um traço importante para a gente entender, inclusive, o descalabro das chamadas políticas ambientais, ou da ausência das políticas ambientais do atual governo. Tem que explorar a Amazônia, tem que abrir a Amazônia. O que faz a riqueza do Brasil é a soja.
O que vem depois, não interessa o que vem depois. Não interessa. É a lógica da riqueza fácil, da riqueza rápida, né? Que é seguida depois da ruína. E o drama humano. Por onde passam as elites brasileiras, ou no caso das elites coloniais portuguesas e depois brasileiras, não nasce grama depois, né? Acaba tudo, é terra arrasada, né? Pois é, nós falamos de Euclides da Cunha no início aqui do nosso programa. Há um estudioso da obra de Euclides, também vai estar na programação da Flip, o Francisco Furt Hardman. Ele fala disso, que Euclides da Cunha já tinha notado que a nossa noção de progresso, essa noção que está na bandeira brasileira, inclusive estampada lá, é uma noção que é pensada a partir de ruínas. E que produz ruínas. Então, as ruínas estão no princípio e no desfecho de um ciclo que se costuma chamar de progresso. Então, já que estamos falando das Minas Gerais, né? O modo como essas tragédias que a Vale tem perpetrado ali na região, que um dia foi a região do ouro, como é que isso é tratado? Seja pelos governantes, seja pela opinião pública. Bem, são incidentes, são males necessários, são resultantes, enfim, de situações não previstas, o imponderado. Né? Mas vamos em frente, porque, afinal de contas, as Minas Gerais detêm as reservas mais abundantes de ferro, de manganês, seja lá do que for. Né? Mas vamos em frente. Então, as ruínas como pressuposto do progresso, mas também o resultado previsível dessa onda de progresso, se a gente se dá conta de que isso é um traço da cultura brasileira, do modo como a sociedade brasileira pensa, né, os seus projetos. Né? Eu me aproprio, tomo a liberdade de pegar essa imagem do professor Hardman para sugerir essa reflexão. As ruínas são a base da construção daquilo que a gente chama de progresso. Mas se trata de um progresso que leva a ruínas. É o que a gente está vendo agora, nesse instante, em relação não apenas à Amazônia, não apenas em relação à exploração mineral em Minas Gerais, mas em relação à previdência social e em relação ao tema da dívida pública. Tem que arrancar tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra depois que eles arrancarem a previdência social dos cofres do Estado para ir para os cofres dos bancos. Não sobra pedra sobre pedra do Estado brasileiro com as taxas de juros que alimentam esses 2 milhões de rentistas aí, que é 1% do topo da pirâmide do Brasil. Não sobra pedra sobre pedra, mas o povo que se lixe, o povo não está no retrato da história, não é, Pedro? Então, esse é o elemento, né? A lógica predatória. Isso explica muita coisa. Ajuda muito a que a gente entenda dinâmicas do nosso processo sócio-histórico-cultural. Agora, Minas Gerais tem um outro elemento importante dentro desse contexto sobre o qual a gente está refletindo, que vale a pena considerar. Vamos fazer aqui uma comparação bem esquemática, né, para que a ideia que quero trazer aqui possa ficar mais clara, assim espero. Viemos tratando nos encontros anteriores do Retalhos, basicamente de situações vividas no Nordeste brasileiro. Então, as santidades, o açúcar do Brasil holandês, Palmares como alternativa, depois a ocupação do interior, ocupação, leia-se invasão e massacre, né, como a gente viu no caso lá dos Cariris. Mas se a gente pensa
a lógica que presidiu a ocupação do litoral nordestino, fica muito claro que os portugueses pretenderam principalmente que Pernambuco fosse a alma de Portugal, para usar de novo a expressão a qual nós já aludimos aqui, atribuída ao Vieira. Ou seja, Pernambuco e o Brasil, por extensão, né? O Pernambuco não era pensado em função de si próprio. Pernambuco era pensada em vistas a produzir alguma coisa que interessa ao mercado europeu. Então, Pernambuco existe, na lógica do colonizador, em vistas a abastecer Portugal e, por extensão, a Europa, daquilo que era uma especiaria tão buscada, tão cultivada, tão desejada, que era o açúcar. Ou seja, insisto, Pernambuco não é pensado para ter vida própria. Até porque produzir cana-de-açúcar não alimenta ninguém. A pessoa não come a cana-de-açúcar no almoço, no jantar, todo dia. Não. A cana-de-açúcar existe para oferecer um ingrediente que vai temperar a comida. Mas as pessoas comem o quê? As pessoas vão comer o quê? Inclusive, as pessoas vão fazer o quê para poder adoçar com o açúcar que vem da cana? Isso é secundário. Porque Pernambuco é vista pelos colonizadores como quem abastece o mercado europeu. Quando a gente chega nas Minas Gerais, uma coisa muito importante se altera. O ouro, ele não é valioso apenas para o mercado internacional. Ele é valioso também onde ele é encontrado. Ele é alguma coisa que pode ser consumida, utilizada, também pelas pessoas que o extraem, que o manejam, que o conduzem aqui e ali. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer, Mauro, não sei se o meu raciocínio está ficando claro, é que a descoberta do ouro e dos demais minérios e metais preciosos ensejou nas Minas Gerais as possibilidades da criação de uma sociedade com vida própria. Não estou dizendo que em Pernambuco isso não existia. Longe disso, as pessoas tinham que viver. Elas tinham que plantar, além da cana-de-açúcar, elas tinham que plantar outras coisas que lhes permitissem a sobrevivência cotidiana. Ou tinham que extrair da terra, né, as raízes que lhes permitirão também a sobrevivência do cotidiano. Mas a joia da coroa na atividade econômica pernambucana tinha destino transatlântico. Na sociedade mineira, a disputa vai ser muito mais complicada, vai ser muito mais violenta, vai ser muito mais truculenta, porque todas as pessoas querem o ouro. Não só o colonizador, não só a metrópole, também as pessoas que estão envolvidas na extração do ouro querem o ouro. Não sei, repito, se o meu raciocínio fica claro. Minas Gerais acentua alguma coisa que, na verdade, é óbvio, mas ela coloca isso com mais contundência. Né? Criam-se, nas Minas Gerais, cidades, né, como as chamadas cidades históricas, né? Então, o que hoje é São João del Rei, o que hoje é Tiradentes, o que hoje é Ouro Preto, o que hoje é Mariana, o que hoje é Sabará, o que até hoje ainda é Barão de Cocais, né? Porque a represa da Vale que está para arrebentar justamente tem como destino primeiro, né, justamente a cidade de Barão de Cocais, e não se sabe o tamanho da tragédia que daí advirá, mas Ouro Branco, Congonhas e tantas outras. Essas cidades
elas vão expressar com mais contundência, vão exigir a criação de uma dinâmica própria, uma autonomia que viabilize a história das populações que, em torno desses agrupamentos, se congregam. E, portanto, a criação de uma elite, vou usar uma expressão aqui que não é adequada para a época, mas que vamos usar para entender, e de uma classe média que não existe lá no Nordeste na exploração da cana-de-açúcar. Então, no Nordeste, na exploração da cana-de-açúcar, onde estão as rebeliões? Escravos e indígenas. Nas Minas Gerais, há essa camada média que surge, né, por conta da riqueza, ela assume a liderança das rebeliões, não é, Pedro? Eu não diria ela assume a liderança, mas diria ela se evidencia. Felipe dos Santos é um desses. O pessoal da Inconfidência Mineira que a gente conhece está nesse extrato que você colocou muito bem, pediu todas as licenças para colocar as aspas, né? Classe média. Mas a gente vai ter rebelião pipocando em todo canto. Porque escravos e escravas também querem ouro. Por razões óbvias. Isso lhes dá recursos, isso lhes oferece possibilidades para a vida. Não só para, eventualmente, enriquecer, mas porque ter o ouro, poder manejar o ouro, transformá-lo em comida, transformá-lo em casa, transformá-lo em investimenta, né? Isso aí é um anseio, é uma possibilidade que está colocada para muitíssimos setores da sociedade. Então, e esse é um traço importante, daí o dado do plural no começo a gente conversou no começo do programa, nós temos rebeliões de escravos também nas Minas Gerais. Essas não estão no retrato. Essas não costumam estar no retrato que se apresenta, né, da história. Mas quando a gente vai visitar essas cidades, a gente tem a possibilidade de constatar isso de maneira muito, muito impactante, né? Principalmente se a gente puder contar com algum guia que tenha mais informações, mais dados aí para ilustrar essas desconfianças que a gente tem, né? É possível perceber isso, né? Então, irmandades que se formam com o propósito de alforriar escravos. Há em Ouro Preto uma igreja belíssima e que é pouco visitada, provavelmente por razões que têm a ver com isso que nós estamos conversando aqui, que é a igreja de Santa Efigênia. Quem está nos acompanhando aqui, for a Ouro Preto, não deixe de visitar essa igreja. É uma igreja que fica fora dos roteiros convencionais, né, os roteiros típicos para quem vai conhecer Ouro Preto. Ela é uma igreja em que a atividade artística se desenvolveu de maneira muito qualificada, mas ela foi construída por uma irmandade de gente vinda da África ou de seus descendentes. Ela se dedicou ao longo de muitas décadas a essa atividade fundamental, arrecadar recursos para a compra de alforria de irmãos e irmãs que ainda se encontravam no estado da escravidão. Detalhe nessa igreja, Mauro, há uma representação do Papa, o rosto de um Papa. Detalhe, os lábios dele são grossos. E em vez de uma tiara, há uma boina. Esse é o Papa representado num canto, não me lembro exatamente onde, da igreja. Maria aparece. Pense, nós estamos a 700 quilômetros, sei lá, mais ou menos, do litoral. Né? Portanto, os temas do mar, em tese, não fazem parte do cotidiano. No entanto, Maria aparece representada, se não me engano, num altar desta igreja, andando sobre o mar.
representação de Iemanjá. Né? Então, vejam, você tem um elemento aí que no retrato não costuma aparecer. A igreja Santa Ifigênia não é visitada e não se fala, em geral, dessas organizações, hoje a gente chamaria organização de classe, né? Uma irmandade como essa é como se fosse uma organização de classe. Ou um movimento social, né? Pois é. Quer dizer, você vai ter, então, em Minas, você vai ter não uma disputa, mas você vai ter, então, a convivência de rebeliões de diferentes estamentos sociais e de pessoas de condições totalmente diferentes, dos escravos, dessa incipiente camada média. Você começa a ver uma diversidade no processo de luta contra a dominação da coroa. Né? Daí a necessidade de se falar em rebelião no plural. Porque são formas de resistência muito diferentes, são sujeitos também diferentes, são demandas que aparecem diferentemente. Conta-se, pelo menos eu escutei isso quando estive em Ouro Preto, numa oportunidade, né, que nessa irmandade que fez a igreja de Santa Ifigênia, numa certa altura, foi preciso expulsar as pessoas de cor branca que pertenciam à Irmandade. Elas foram expulsas. Por quê? Porque, num certo momento, a Irmandade ganhou essa perspectiva. Ela adotou essa pauta. E essa pauta não era simpática, obviamente, a outros segmentos da população. Tiveram que sair. Né? Então, são rebeliões, muitas rebeliões. Repito, de vários formatos, de várias colorações, com vários sujeitos, com demandas diferentes. Então, movimentos que historiadores, cientistas sociais chamam de movimentos Espera, um pouquinho só. Quando você começou a falar rebeliões que os historiadores chamam de... Aí deu um cortezinho. Repete para nós. Sim, movimentos reativos. Então, por esse nome se costuma designar o quê? Aquele tipo de movimento, de organização que bate de frente com uma mudança em alguma regra da lógica estabelecida. Então, chega uma nova medida do governo determinando o corte de 30%. Não, perdão. Não é corte de 30% da educação, não. É aumentando a quantidade do ouro que precisa ser mandada. Então, um aperto ali na arrecadação. E aí você tem um grupo que reage. Bem, desse tipo de movimento, você tem exemplos ao longo de todo o século XVIII. Porque a toda hora a coroa portuguesa estava apertando o torniquete. Então, você tem movimentos desse tipo. Você tem movimentos que, junto com essa contestação, digamos assim, pontual, definida em função de uma medida repressiva vinda de cima, você tem movimentos que vão contestar a ordem estabelecida. De alguma maneira, né, o que estamos vivendo no Brasil hoje, a gente espera que seja alguma coisa que vá nessa direção, né? Os comentadores têm chamado a atenção, inclusive no 247, né, até agora, as manifestações, né, de 15 de maio, de 30 de maio, elas são manifestações defensivas. São manifestações que contestam a quebra de um certo pacto estabelecido na sociedade. Mas o que se imagina, o que esperamos, né, é que daí se avance na direção de uma contestação mais radical, né, de uma política, né, predatória, como você disse muito bem aí alguns minutos atrás, né? Então, além da defesa do já estabelecido, ou do ainda estabelecido, né, se avançar para uma pauta propositiva,
no sentido de mudar a agenda da sociedade brasileira, né? Então, pensemos, né, estou me permitindo essa digressão aí sobre o momento presente, pensemos o que significará na medida que a gente avance do que foram as grandes manifestações de 15 e 30 de maio em defesa da educação, a um movimento que ganhe a sociedade brasileira e inverta, que rejeite, desmonte a farsa da reforma da Previdência. A coisa ganha outra coloração, ganha outra densidade. Pois muito bem, então a gente vai ter, voltando às Minas Gerais, além dos movimentos que alguns chamam de reativos, a gente vai ter os movimentos de contestação à ordem. A ordem no seu todo, na sua estrutura, né? Que vai resultar, no final, num movimento como a Inconfidência Mineira, que vai ter como pauta a libertação do jugo português sobre o Brasil. Mas é importante que a gente não pense as coisas em termos processuais ou em termos lineares. As coisas vão e voltam, né? Não existe um movimento reativo e um movimento de contestação. Essas coisas estão misturadas, né? E aí, a depender das circunstâncias, das possibilidades, né, de um fato aqui, de um movimento ali, de um desentendimento aqui, outro desentendimento lá, as coisas vão e voltam e vão ganhando corpo. Além disso, eu vou acrescentar esse parágrafo. Há uma informação que vale a pena ser registrada para que a gente se dê conta do que é que está em jogo nisso tudo que estamos conversando aqui. Foi feito, Mauro, em 1776, uma espécie de censo na capitania das Minas Gerais. Vamos pensar o que seria um censo, ou a possibilidade de se fazer um censo naquela época, né, numa capitania bastante extensa do ponto de vista geográfico. Mas o resultado a que se chegou, ele é muito chamativo. Ele chama bastante atenção. Então, foram contados, nos termos do censo, 70.769 brancos, 82 mil pardos e 167 mil pretos. Fazendo a conta rapidamente, somando 70 mil brancos, 82 mil pardos, 167 mil pretos, a gente tem uma população em torno de 310, 320 mil pessoas. Isso foi o que foi possível contar, né? Vamos imaginar que os censores não conseguiram chegar em todos os cantos da capitania. Mas vejam um número expressivíssimo de escravos, de pretos, 50%. Se você soma a isso mais 82 mil pardos, mestiços, então essa cifra aumenta ainda mais. Numa população de 310, 320 mil habitantes, apenas 71 mil brancos. Isso é menos de um quarto da população geral que foi recenseada nessa oportunidade. Então, numa conjuntura em que, além da escravidão propriamente dita, você tem o preconceito definido pela cor, você tem a definição de uma série de dinâmicas sociais, constituição de família, casamento, aquisição de propriedade, então, diversas dinâmicas da sociedade que são atravessadas, né, pelo chamado preconceito da cor, e pensando que desses 167 mil pretos, dezenas de milhares são escravos, escravas, então a gente pode se dar conta de que efetivamente se tratava de uma sociedade altamente complexa, altamente, potencialmente conflitiva o tempo todo.
E mais um detalhe, não sei se a gente ainda tem tempo, mais um detalhe. Eu ouvia em algum vídeo aí, que a gente vai encontrando na internet, um comentário que diz a respeito do descalabro da atuação da Vale nas Minas Gerais, o descaso com as vidas humanas, né, e com o patrimônio cultural, enfim, com o ambiente. Eu ouvi um comentário de alguém que dizia o seguinte: isso que a Vale faz hoje nas Minas é histórico nas Minas Gerais. Porque, entre outras coisas, a escravidão nas Minas Gerais teve um toque a mais de brutalidade. Além daquilo que era, já vinha sendo, né, a escravidão em torno da cana. Aliás, havia uma preocupação enorme dos governantes lá de Vila Rica e das adjacências de que na região se criassem novos palmares. Não se criassem novos palmares, não surgissem novos palmares. Era preciso garantir que esse risco não se efetivasse. Mas o detalhe, o toque a mais de crueldade e de brutalidade. Repito, quem conhece as cidades históricas, especialmente Ouro Preto, percebe isso apenas olhando. O ouro, ele era extraído do interior das colinas, do interior das montanhas. A sociedade, a topografia de Ouro Preto, em particular, é muito irregular. Muito irregular. Então, você tem que cavar na horizontal, na vertical, na diagonal, para baixo. Então, na mesma altura, para cima, para baixo, cavucar a terra, descer quilômetros. Há algumas minas, inclusive, que estão abertas à visitação para você fazer esse percurso e ver como é que a coisa podia acontecer naquela época. O detalhe ao qual quero chamar a atenção aqui: por que esses buracos tinham que ser cavados para o encontro do mineral, do metal tão precioso? Era utilizada em larguíssima escala a mão de obra escrava infantil. E por quê? Porque a criança é menor. Então ela pode entrar com mais facilidade no buraco, na grutazinha, com mais facilidade do que o adulto. Então vamos pensar também nesse ingrediente, né? A utilização do que hoje a gente chama de mão de obra infantil, né, foi feita em larguíssima escala nas minas, por conta desse detalhe. Né? É mais fácil uma criança entrar num buraco, né, e ir escavando até onde as forças dela aguentarem. E você já vai extraindo ouro. Depois você amplia o tamanho do buraco. Aí pessoas de maior estatura, de maior composição física, podem ingressar também. Mas quem entra no buraco, quem abre o buraco, quem inaugura o buraco para a extração, é a molecada. Então, vamos pensar, vamos somar a tudo que nós dissemos também este ingrediente, né, que tece de mais crueldade, de mais brutalidade, né, este cenário que não aparece no retrato. Né? Como diz lá o samba da Mangueira, né? Muito sangue derramado, aqui especificamente um sangue derramado de muita criança. De cortar os pulsos, né? De cortar o coração, mas essa é a história do Brasil. Né? Essa é a história do Brasil. A história não perdoa ninguém, não respeita ninguém, nem idade, nem sexo, nem cor, nada. É tudo mão de obra. É tudo gente definida por sua utilidade, função para acumulação de capital. Para mais nada. Tanto que é isso, né? As pessoas não têm nome, né? Elas têm funções na sociedade brasileira, né? Enquanto tem função. Hã? E enquanto tem função. Enquanto tem função, é isso aí.
Gente, este foi mais um Retalhos da Nossa História. Desta vez, Rebeliões das Minas do Ouro. No começo eu falei que era o 11º retalho, errei, é o 12º. Estava contando errado. Vou corrigir depois na nossa playlist ali e renumerar direitinho. Então já são 12 encontros do curso Retalhos da Nossa História até agora. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, para quem está assistindo. E para quem não está assistindo, você pode avisar também. Torne-se um assinante do canal Paz e Bem. Nós estamos crescendo, vamos chegar logo a 18 mil... Desculpa, torne-se primeiro um inscrito no canal Paz e Bem. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Vamos chegar a 18 mil inscritos e inscritas logo, logo. É simples, é só clicar no botão de inscrição, clicar no sininho ao lado para receber as notificações. Se você tiver condição, torne-se também um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem. O link para inscrição está na descrição desse vídeo. E está também no nosso site, o pazebem.org, um site muito bonito, vale a pena visitar, pazebem.org. Ok? Seguinte, no último fim de semana de junho, dia 29 de junho, sábado, nós teremos, deixa eu ver, checar aqui se é isso mesmo, dia 29 de junho, no sábado, teremos mais um encontro de assinantes e membros da TV 247, do Brasil 247, em Recife agora, vai ser em Recife, eu vou estar lá. Quem vai estar lá também é Pedro Lima Vasconcelos, vai fazer uma conferência para nós sobre Lula e a história do Brasil. Vai ser imperdível. Se você é assinante, membro do canal, quiser se inscrever para participar do encontro em Recife, não apenas gente de Recife, né? Gente do Nordeste inteiro está correndo para lá, vai para lá. Se você está no Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste, não se preocupa que vai ser transmitido todo o encontro, então você vai poder assistir a palestra do Pedro Lima Vasconcelos. Tá legal? Então, dia 29 a gente tem uma palhinha extra com o professor Pedro Lima Vasconcelos lá no encontro de membros e assinantes do 247. E, por fim, é o seguinte, a gente já andou pelo Nordeste, a gente passeou pelo Sudeste, né? Nós tivemos lá a Confederação dos Tamoios, né? E agora, dois encontros ao redor de Minas Gerais. Nesses retalhos da nossa história, a gente vai viajar agora, o próximo encontro vai para o sul. Então, Nordeste e Sudeste, agora vamos para o sul do Brasil, com as missões jesuíticas e Cepete Araju. No próximo Retalhos da Nossa História será o 13º encontro. É isso aí, né, Pedro? É isso aí. Percorrendo esse país maravilhoso, cuja história, feita de muito sangue derramado, como a gente tem visto, vai ensejar. É isso aí. Um futuro de paz, de entendimento. Eu estou aqui apelando aos voos, às possibilidades abertas pelo genial Darcy Ribeiro. Vamos para o sul. Desculpa. Perdão, vamos para o sul. Vamos para o sul ao encontro das missões, né, jesuíticas, né, uma experiência também impactante, profundíssima, muito densa, vale a pena a gente tomar contato. Retalhos da nossa história. A gente vai passeando pela história e pela geografia do Brasil. Pedro, super obrigado. Até nosso próximo encontro. Gente, alegria grande da gente estarmos juntos mais uma vez. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem. Pedro, sua despedida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, comunidade. Uma saudação também para todo mundo. Uma boa semana e até o nosso próximo Retalhos. Paz e bem.